Gente, bom dia para vocês. Esta aula, então, nós teremos duas aulas sobre ligações iônicas. Eu gostaria para a gente falar de ligação iônica, inicialmente eu gostaria de mostrar, vamos pegar um exemplo bem típico, né, bem próximo de nós, que é o nosso famoso NaCl. Né? Então, se nós pensarmos um composto como NaCl, como é que nós podemos estudar? Geralmente o que as pessoas colocam é que nós temos aqui o Na sólido mais Cl, né? Gasoso, 2 aqui, e nós vamos formar o NaCl, aonde então forma o sódio mais 1 e o Cl menos 1. De um modo geral, as pessoas olham para isso e pensam o seguinte: olha, sim, o sódio tem um potencial de ionização baixo, o Cl tem uma afinidade eletrônica alta, então é por isso que essa reação acontece. Vamos ver se é isso mesmo? Quando nós olhamos aqui, esse é o nosso processo aqui de ionização, nós vamos ver o quê? Que o sódio, inclusive, né, na fase gasosa, só o átomo, né, liberando o elétron, você tem um ΔH de ionização, não, potencial de ionização de 496 kJ por mol. Essa é a energia que você vai gastar para retirar um elétron. E o cloro, por sua vez, o átomo de cloro vai receber um elétron, formar o Cl-, a afinidade eletrônica, que é menos 348,8 kJ por mol. Ou seja, se nós somarmos esses dois aqui, o que nós vamos ver? Que se nós fizermos essa soma aqui, nós vamos ver claramente que o valor é positivo, né? Da ordem aí de 147,2 kJ por mol. Ou seja, tá bom, eles podem explicar em parte o processo de formação de um sólido iônico, mas está faltando alguma coisa, né? Então, se nós olharmos aqui, o raio iônico do Na+, 116 picômetros, né, ou 10 a menos 12 metros, ou 0,116 nanômetros, 167 picômetros. Né? Então, o raio, se nós considerarmos que o raio da distância do, né, Na+, que é o íon pequeno, e o Cl-, deve ser a soma dos dois, que é da ordem de 283 picômetros. Então, o que acontece? Bom, além disso aqui, né, que está acontecendo, ou seja, do ΔH, da ionização e da afinidade eletrônica, uma vez formado os dois íons, eles vão o quê? Sofrer uma atração, né, uma carga positiva sendo atraída por uma carga negativa. E vamos ver se isso explica realmente a estabilidade desse composto? Então vamos lá. Vamos pegar então essa carga e vamos usar então, né, o conhecimento que nós temos da energia, que é a carga Q+, vezes a carga negativa, 4πε0r. Aqui vamos lembrar, né, geralmente a gente aprende que a carga positiva ela é dada em Coulomb. Para facilitar a nossa vida, o que a gente faz? Z vezes a carga de Coulomb em módulo. Porque Z aqui é a carga mais 1, mais 2, mais 3, é a carga do íon. Só que nesta fórmula nós temos que colocar ela na forma em Coulomb. Né? Por fim, nós temos, ele é dividido por 4π, ε0 é a permissividade no vácuo, né, que é dado por 8,85 vezes 10 a menos 12. Então nós temos aqui que é a unidade Coulomb por Joule por metro. Né? Nós temos aqui o Coulomb ao quadrado, né? E embaixo nós temos o R, que é a distância, que é 283 vezes 10 a menos 12 metros. Por fim, nós vamos cortar aqui, ó, metro com metro, Coulomb ao quadrado por Coulomb ao quadrado, nós vamos ter o Joule. Né? Com essa unidade em Joule, o que nós vamos fazer?
nós vamos multiplicar pelo número de mol, menos 1, e dividir por 1000 para achar em kJ por mol. Ora, agora, se nós somarmos aquele valor de 147,2 que nós tínhamos antes, né, por mais este valor, nós vamos ter aí um valor negativo, né, da ordem de menos 341,8 kJ por mol. Né? Então, é isso que nós mostramos aqui. Então, não é simplesmente o fato do sódio tender a perder elétrons, o Cl tender a ganhar elétron. Depois, você tem que formar esse par, né, que isso vai tornar, sim, este processo favorável. Então, a interação eletrostática é essencial para explicar a estabilidade. Mas será que esse par aqui é suficiente? Porque vamos lembrar que o que nós estamos fazendo, na verdade, somente é como se tivesse apenas uma molécula, NaCl. Né? É isso que está dando esse valor aqui. Ok? Mas não é isso que nós temos. Como é que é um sólido? Um sólido é composto de infinitos átomos que estão arranjados ali de uma forma organizada. Então, antes da gente continuar, o que a gente pode inferir a partir desta equação? Né, que é a equação que nós usamos para calcular aquele par. Primeiro, que as propriedades dos compostos iônicos têm baixa condutividade elétrica enquanto sólidos. Por quê? Porque você tem lá carga positiva, carga negativa, carga positiva, carga negativa, né? Carga positiva, carga negativa, carga negativa, carga positiva e assim por diante, alternando. E se esse sistema aqui, né, ele baixa a condutividade, porque como é que as cargas vão se movimentar? Se esse mais passar para cá, você tem mais com mais, é repulsivo, quebra. Nós vamos ver que os grãozinhos de sal são muito pequenininhos. Por quê? É possível você crescer o grão de sal até ficar do tamanho da sua mão? Não, não é possível. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir crescer de tal forma que seja tudo organizado. Um defeito que tiver, você vai ter carga positiva vezes positiva, que é muito forte, ou negativa vezes negativa. Alta temperatura de fusão. Por quê? Porque essa interação, olha lá, é 1 sobre R. Se é 1 sobre R, é de curta, ela é muito forte. Né? Para você conseguir quebrar essa ligação aqui, ó, dobrar de tamanho, você tem que dobrar essa distância. É muito difícil. A alta temperatura de fusão. Devido a isso, duro, mas quebradiço. Imagina você dobrando um caderno. Né? Se você dobrar o caderno, você vai ver que as folhas vão deslizar umas sobre as outras. Um composto iônico, para deslizar sobre a outra, essa camada tem que deslizar uma sobre a outra. Isso é possível? Não. Por quê? Porque se essa camada deslizar para lá e essa aqui para cá, o que vai acontecer? Você vai ter interação mais com mais, menos com menos. E se isso acontecer, ele quebra. Né? E ele vai quebrar exatamente nesta linha. A gente chama que é a linha de quebra. Né? É onde que acontece esse tipo de quebra. Se vocês olharem aí nas pedreiras, quando vocês vão em cachoeiras, vocês vão ver essas pedras, né? Que ela muitas vezes parece que passou um serrote ali certinho, né? Quebra certinho. Por quê? Porque aquela ali é uma linha de quebra. É porque os átomos, as moléculas estão arranjadas de uma tal forma que quando quebra, quebra certinho nessa direção. Então é uma característica da estrutura atômica daquela pedra. Bom? E ele é solúvel em solventes polares. Por quê? Porque, veja, a permissividade no vácuo é isso aqui. Mas a permissividade da água é isso. É cerca de 100 vezes, quase 100 vezes. O E da água sobre o E0 é 80 vezes. Isso é chamado de constante dielétrica do meio. Então, quando você está em meio aquoso, o que acontece com esse tipo de interação positivo e negativo? Como você está aqui, ó, em meio aquoso, isso aqui vai ser o quê? Exatamente 80 vezes ε0. Então, esse tipo de energia aqui é como se, em meio aquoso,
ele vai diminuir da ordem de 80 vezes. E é por isso que todo sal iônico dissolve em meio em solvente polar, como a água, que tem constante elétrica de 80, uma das maiores. Tá? Então, são essas propriedades que tornam, né, o composto iônico com essas propriedades que nós acabamos de discutir. Tá bom? Então, vamos continuar na nossa análise aqui do que é um composto. Quando nós olhamos a densidade eletrônica do sódio, do NaCl, isso aqui é um dado experimental, eu gostaria que vocês observassem o seguinte: o que é isso? Né? Vamos acompanhar a densidade eletrônica. Cada linha dessa aqui tem a mesma densidade. Você vê que ela vai aumentando aqui, ó, 100, 10, 2, 0,5, 0,1 e vai aumentando de novo. Então aqui você tem o Cl-, que é bem maior, o sódio, que é bem menor, né? E você tem esses vales. Então você pode pensar como se fosse uma montanha aqui, né? A densidade. Se nós passássemos uma reta nessa direção aqui, nós teríamos alguma coisa assim, ó. Vou tentar desenhar aqui. Você teria o sódio, né? Você teria alguma coisa assim. Ok? Não está bem desenhado, porque tem que ser simétrico. Me desculpa, eu não tenho uma boa capacidade de desenhar. Mas é como se você estivesse caminhando aqui, ó. Você vem, subiu o morro, desceu, depois sobe o morro grandão, que é o Cl- e volta. Então, o que você primeiro aprende? Se você pegar esse vale aqui como se fosse o limite, isso aqui é o diâmetro do sódio. O diâmetro do Cl- vai ser naturalmente muito maior. E depois do sódio. Segundo, ele praticamente chega a zero nesse ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma separação quase nítida. Não chega a ser zero, mas é quase nítido de que você tem aqui um elétron a menos, no caso do sódio, e um elétron a mais em cima do Cl-, porque a covalência aqui é praticamente zero. Tá? Quanto mais próximo de zero, mais iônico é o sistema, ou seja, ele separou as cargas. Né? Se fosse covalente, esse vale seria um pouco mais alto aqui, porque aí você tem compartilhamento de elétrons. Tá certo? Bom, então vamos seguir o nosso trabalho. Quando a gente olha para uma célula unitária, o que é uma célula unitária? Nós vamos ver que os átomos eles se rearranjam, né? Eles se arranjam numa célula. E se você olhar aqui, essa aqui, na verdade, são várias células. Se olhar um cubo desse aqui, é como se ele se repetisse, né? De forma infinita. Tá? Então, toda vez que uma estrutura, você consegue achar uma estrutura que o sólido é uma repetição, basta você transladar de um lugar para o outro, né? Por exemplo, né? Você pegar esse quadrado aqui, certo? Esse aqui, ó, certo? Você vai ter aqui o sólido aqui, ó, né? Tá? Você vai ter o sólido aqui. Você tem um outro sólido aqui. Esse sólido aqui, o que vai acontecer? É como se você estivesse repetindo ele. Você pega ele aqui e transfere ele para cá. Você tem os outros aqui e eles vão se repetindo. Tá? Quando você desenha ele dessa forma, você vê claramente que ele está só se repetindo. Bom, o que eu estou chamando desses azuis aqui? Se eu me concentrar o meu raciocínio em cima desse L-, na verdade, aquela interação eletrostática, eu teria que somar o quê? Não é o Cl- com um verde, esse verdinho, esse verdinho, esse verdinho, né? Esse são quem são esses, né? Aqui, ó, ele está aqui, né? E ele está aqui. Né? Então, esses mais próximos tem quantos deles? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
eles têm a distância de ligação química. Então, em volta do Cl- tem 6 sódio mais. Agora imagina vocês, nós vamos agora pegar o próximo mais próximo dos Cl-, que são os azuis. Aí dá para você fazer o cálculo, que você tem essa distância e você tem essa. Então você tira aqui por Pitágoras, né, e acha a distância entre eles. Depois nós podemos olhar o próximo do mais próximo, né, que aí seria esses aqui. Tá? Que aí você já tem que fazer os cálculos. É só cálculozinho de geometria. E você tem que somar. Então, Cl- com carga positiva, mais carga negativa, mais carga positiva, mais carga negativa. E você vai somando isso, né? Até o infinito. O que acontece se você fizer isso? Então, para isso, nós vamos primeiro mostrar que você tem diferentes tipos de células, né, de repetição. Você tem a célula unitária, que a gente chama de cúbica. Você tem uma cúbica de corpo centrado. Você pode ter uma cúbica aonde que em volta de cada uma dessas faces do cubo ela tem um átomo também. Então é o que a gente chama cúbica de face centrada. Esses são os arranjos típicos de compostos iônicos. Por quê? Porque eles são mais empacotados possíveis, né? Ele sempre vai se rearranjar para empacotar ao máximo. Isso sempre acontece? Não. Lembre-se, ligação iônica não é direcional. Então, ele quer só se aproximar, carga positiva com carga negativa, da melhor forma possível para ter uma maior energia de interação máxima. É diferente de uma substância onde que tem ligações covalentes, que aí é como a água, como outros, aonde que a ligação vai ser definida de acordo com os orbitais moleculares. Não necessariamente vai empacotar da forma mais compacta possível, tá bom? Bom, então vamos fazer o nosso cálculo. Se eu for somar todas essas interações aqui, eu só vou somar essas aqui só para ficar mais fácil. Então, o amarelinho são os mais próximos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que nós temos quantos? Isso é uma distância de ligação, então nós temos Z mais E menos, E ao quadrado, εr, vezes 6. Agora, o mais próximo agora é o Cl- com Cl-. Ixi, então é carga negativa com carga negativa. E qual que é a distância daqui? Ora, é essa distância com essa. Então é r ao quadrado mais r ao quadrado que dá essa distância ao quadrado. E isso vai dar exatamente raiz de 2r. E essa distância aqui você tem que multiplicar quantas vezes? Quando você está interagindo com a mesma distância aqui, ó, tem esse azul, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Então nós temos 12 azuis aqui. Então nós temos os 12 azuis. Depois, o próximo mais próximo já são os azuizinhos claros aqui, ó. Esses nós vamos ter que fazer o cálculo. E se vocês fizerem o cálculo aqui, ó, da distância até aqui, depois mais distância até aqui, tudo é Pitágoras, né? Então daqui até aqui, raiz de 2r, aqui é r, Pitágoras, você acha essa distância aqui, você vai achar a raiz de 3r. Quantos? 8. E aí você vai somando assim até o infinito. Observe aqui, você tem z mais z menos é ao quadrado, 4πε0r. Aqui também você vai ter e aqui também. Aqui o z menos vezes z mais, como as duas cargas são iguais, z menos vezes z menos é igual ao quê? Igual a menos z mais vezes z menos. Não é isso? Então você pode substituir isso aqui. E você pode colocar tudo isso aqui em evidência. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Eu vou fazer, coloquei aqui, ó, esse Z mais vezes Z mais, ou Z menos vezes Z menos, e aqui o Z mais vezes Z menos. Eu vou colocar então isso aqui, né, é igual a menos Z mais vezes Z menos, concorda? Isso aqui é menos 1 vezes 1, dá menos 1. Isso aqui é 1 vezes 1, dá 1 positivo. Então, é sinal de menos
vezes menos 1 é igual. E aí, quando eu faço isso, eu posso colocar tudo em evidência. Eu posso botar tudo isso aqui em evidência. Quando eu coloco isso em evidência, eu vou achar 6. Eu vou achar 12 sobre raiz de 2, menos, depois mais 8 raiz de 3 e assim por diante. E isso vai até o infinito. O que que acontece? Se eu somar até o infinito, esse número aqui vai ficando cada vez maior e esse aqui cada vez menor. E nós vamos tendo uma convergência, uma série convergente. E essa série convergente, gente, olha lá que legal. Isso aqui é adimensional. Não tem dimensão não, isso aqui são números puros. Por quê? Porque ele só depende da posição dos átomos. Como no caso que nós estamos fazendo aqui é do NaCl, ele só estão, né, a posição dos átomos, não importa a distância de ligação. Legal isso, né? Pelo menos eu acho. Tá? E aí você vai formando o seu sólido. Olha que você vê. Legal, né? Então, como ele tem esse formato aqui, então essa constante de Madelung aqui, que é chamada de constante de Madelung, você tem que somar até o infinito, aí você vai convergir para um número. E isso aqui nós vamos chamar de A. E aí, este A, então esse número aqui que é adimensional, chamado de A, a gente vai colocar aqui. Olha que legal que ficou. Ah, mas esse valor de A, como é que eu acho ele? Bom, isso aqui agora já, como depende só da estrutura, foram tabelados para vários aqui os valores. Não, o NaCl é 1,74, a blenda, né, que é tipo ZNS 1,63, CaF2 2,51 e assim por diante. Você tem vários aqui, né? E as estruturas deles são desse tipo aqui. Legal, né? É quase legal. Por quê? Porque será que agora eu consigo realmente representar matematicamente o que é uma ligação iônica? Ainda não. Por quê? Vamos fazer o estudo. Se nós fizermos o estudo dessa função, nós vamos ver que esse R deveria ir para quanto? Ó, o A é sempre positivo. Isso é positivo. Tudo isso aqui é positivo. O R, naturalmente, tem que ser positivo, é a distância de ligação. E isso aqui, vezes isso, dá menos 1. Então, a energia de rede é sempre negativa. E se você deixar isso acontecer, o que vai acontecer com isso aqui? Vai, ó, né? Ele ia para o menos infinito. Ou seja, se o R for zero, isso aqui vai para menos infinito. Mas tudo na natureza não tende a diminuir a energia? Então essa distância deveria tender para zero. Mas na verdade não é isso que acontece. O que está acontecendo aqui? O que acontece com esta fórmula? Esta fórmula ela não leva em conta que os átomos não é só uma carga positiva como uma carga negativa. O que ele tem de diferente? Ele tem elétrons. Né? Ela tem uma nuvem eletrônica. Aqui também. Então, quando eles vão se aproximando, vai chegar uma hora que os elétrons vão começar a ter uma repulsão. A gente chama isso de repulsão de Pauli, né? Que é o princípio da exclusão de Pauli. Ou seja, quando essas densidades de eletrônicos começam a formar, né, como eles estão cheios de elétrons ali, você começa a formar aquelas estruturas moleculares, teoria de orbitais moleculares, e, né, para quem já viu, e aquilo ali vai dar sempre uma ordem de ligação igual a zero, ou seja, ele tende a se repelir. Tá? Então é óbvio que essa equação que nós estamos mostrando aqui, ela não explica isso. Então o que veio? Veio o Born-Landé e falou assim, olha, e se eu falar que essa repulsão aqui, ela vai ser descrita por uma função desse tipo? Ou seja, eu vou colocar um B aqui, R elevado a N, e como ele sabe, né, que matemática, ele fala assim, olha, se eu botar só um B sobre R, isso aqui vai para mais infinito tão rapidamente quanto esse vai para menos infinito. E isso vai ficar sem solução. Então o que ele fez? Ele botou um R com um N aqui maior do que 1, de tal forma que quando você for para o R tender a zero, esse aqui vai para infinito mais rapidamente do que esse vai para menos infinito. Basta usar lá a regra da cadeia. Né?
lá do cálculo. E com isso, o que vai mostrar? Vai mostrar que a repulsão ficaria tão grande que o seu átomo não vai, não, o R não vai para zero, ele vai voltar. Então, de tal forma que se eu somar as duas equações, eu teria uma coisa assim. E isso vai acontecer sempre quando o N for maior do que 1. Ou seja, o seu sistema está aqui, e se ele está aqui, ele vai começar a diminuir o raio para diminuir a energia. Quando ele chega aqui, se ele diminuir mais, ele vai começar a subir a energia. O que você faz? Ele volta, vai parar aqui. Né? Então aqui é o que é mesmo? É quando a derivada dessa função é igual a zero. Então observa, qual é o mínimo de energia desse E? Você tem que derivar em relação a R, igualar a zero, e você vai achar esse ponto. E esse ponto vai ser exatamente o ponto de equilíbrio da distância, e esse ponto vai te dar a energia de rede. Que essa energia aqui é em função de R. Agora eu quero achar a energia de rede. Vamos fazer isso? Vamos derivar? Pois bem, aqui está a derivada. Né? Nós vamos derivar, então nós temos a equação, vamos derivar em relação a R. Aqui vai dar 1 sobre R, a derivada é menos 1 sobre R ao quadrado. A derivada de 1 sobre Rn é menos 1 sobre R de N mais 1. Tá certo? Vou igualar a zero. E quando eu igualar isso aqui a zero, eu vou passar de um lado para o outro e tal, e vou achar o valor de B. Quando eu achar o valor de B, né, eu vou achar esse valor aqui. Aí o que eu faço com isso? Olha, vou substituir o B aqui nesta função aqui. Né? Então, eu vou pegar esse valor de B agora e vou substituir aqui. Observe que eu tenho um R 0 de N menos 1 aqui em cima. E vou botar o R agora como R0, ou seja, quando eu derivei e igualei a zero, eu não achei o valor de R0 como sendo a distância de ligação. Pois bem, então eu acho o B, substituo, e eu vou achar a famosa equação, né, que é a famosa equação de Born-Landé. Tá? Então essa é a derivação de uma das equações possíveis para descrever um sólido iônico. O que ele leva em conta? Ele leva em conta o A, Z mais E menos, é ao quadrado, 4πε0R. Ah, mas como é que eu acho o valor de N? O N está relacionado ao que mesmo? O N está relacionado, né, à repulsão entre as cargas positiva e negativa lá dentro do sólido. Essa repulsão aqui. Como é que a gente... Né, a repulsão quando eles vão se aproximando muito. Não é por causa das cargas, é por causa da densidade eletrônica aqui. Então isso está diretamente relacionado com o quê? Com a configuração eletrônica do íon. Mas a configuração eletrônica do íon, do Na+, por exemplo, é igual ao do neônio, né, e assim por diante. Do flúor é igual ao do neônio. E do cálcio, 2+, é igual ao do argônio, e assim por diante. Então nós vamos basear nisso. Então existem valores tabelados. Quando a configuração eletrônica do íon é igual ao do hélio, ele é 5. Quando é igual ao do neônio, é o caso do flúor, é 7. Quando ele é igual ao do argônio, é igual a 9. E assim por diante. Legal demais, né? Então, com isso, nós podemos fazer, né, o nosso cálculo. Tá certo? Por exemplo, um exercício aqui é o CaF2. Vamos fazer juntos. O CaF2, vamos lembrar lá, o Ca2+, ele é igual à configuração eletrônica do argônio. E o F- é igual à configuração eletrônica do neônio. O que a gente faz? A gente pega os dois aqui. Ó. Você tem que pegar o 7 e o 9. A gente vai pegar os dois e fazer 7 mais 9 sobre 2, que dá 8. Esse é o nosso valor do N que nós vamos usar no nosso composto. Lembrando da fórmula? Vamos lembrar da fórmula? A energia de rede é igual a Z mais Z menos é ao quadrado 4π ε0 R0 1 menos 1 sobre N. Vamos fazer esse cálculo?
Vamos lá, energia de rede é igual a 2,519 vezes mais 2 vezes menos 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos botar as unidades, né? Então é Coulomb ao quadrado. Então aqui é 1 menos 1 sobre 8, Coulomb ao quadrado, dividido por 4π, 8,8 vezes 10 a menos 12, Coulomb ao quadrado, dividido, então passa multiplicando, vezes joule, vezes metro. E que mais? 243 vezes 10 a menos 12 metros. E aí, essa é a nossa distância de ligação. Então, a nossa energia de rede é igual a quanto? Se nós pegarmos lá, eu fiz os cálculos, deu menos 4,8 vezes 10 a menos 18 vezes 1 sobre 8 joules. Né? Agora eu vou multiplicar, eu vou multiplicar agora o que eu vou fazer, né, para fazer em kilojoules por mol. Eu vou pegar 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1 e dividir por 1000 joule, porque isso é igual a 1 kJ. Né? E aí sim, eu vou achar esse valor de menos 2.528,14 kJ por mol, se eu não tiver errado as contas. Tá certo? Pois bem, esse é o valor da energia de rede. Será, gente, que essa energia de rede está certa? Né? Realmente ela descreve qual seria o valor experimental disso. Vamos fazer o cálculo, né? Estimar o valor experimental da energia de rede. Então isso vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Muito obrigado para vocês, um abração.